seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que vai ajudar você a compreender muitos movimentos da sua vida, que é a necessidade de pertencimento. Nós temos uma necessidade de pertencer, inclusive a gente utiliza, essa é uma das leis sistêmicas, né, da constelação familiar, que é onde a gente percebe o que está acontecendo com a pessoa. Então nós temos uma necessidade humana de pertencer. Só que para a gente pertencer a alguma coisa, nós precisamos excluir outras coisas. E aí começam os emaranhamentos, onde a gente começa as nossas confusões, para que a gente consiga compreender quem nós somos de acordo com aquilo que a gente escolhe. Mas isso faz com que a gente trave na nossa vida, porque a gente fica indecisos em saber o que realmente escolher e qual partido tomar. Isso também acontece com as pessoas que não conseguem falar não, onde ela fica falando sim para tudo e um não para ela mesma, né? Então o importante é você conhecer a sua história e a quem você está querendo pertencer e reparar nesse padrão para que as suas guerras internas comecem a diminuir e você comece a perceber qual é a sua essência, né? Quando a gente compreende muito isso numa sessão de Theta Healing. Quando alguém vem de uma família muito escassa, né, e ele começa a se conectar com a abundância. E o desejo inconsciente daquela pessoa é voltar para a escassez. Então vem muita autossabotagem aí do inconsciente para ele voltar para a escassez. Por quê? O que tem na escassez que não tem na abundância? O pertencimento. Todo mundo que ele ama está lá na escassez. Ele quer companhia. Na escassez, ele quer companhia. Ele pertence ali àquela galera, né? Então, um dos grandes desafios quando a gente está criando um novo roteiro é porque nesse novo roteiro a gente ainda não tem ninguém lá. A gente ainda não pertence ali. A gente está criando um novo movimento, né? Então, quando começa a liberar isso, que a gente começa a trazer, a gente começa a ter uma consciência de que é seguro quando a gente começa a se conectar, por exemplo, nesse nível na abundância, trazer todas essas pessoas que a gente ama junto com a gente, porque quando a gente traz um novo roteiro para nossa vida, o nosso computadorzinho tá ligado com 7 gerações acima, 7 gerações abaixo. Então é como se automaticamente eles começassem a se conectar também com essa abundância e trazer, e aí sim gerar um pertencimento mais leve sem o sacrifício, né? Mas isso é o pertencer. Quando a gente pertence a um lugar, a gente deixa de pertencer ao outro automaticamente. É uma escolha. É uma escolha. E começa as exclusões também e os julgamentos. Porque Exatamente. você quer justificar a tua escolha, né? O que acontece? Às vezes a gente olha e fala assim, ai, aquela pessoa vive na igreja, mas ela não faz... Para você não pode não fazer sentido, mas a pessoa ela tá buscando ali um pertencimento que é importante para ela, e ali a escolha dela é o nível dela. O que a gente tem que compreender é deixar com o outro que é o do outro, inclusive o pertencimento dele, porque aquilo faz sentido para ele, né? Sim, e geralmente as pessoas acabam acessando as vibrações baixas, por exemplo, dentro do mapa, né? Todos os signos, todos os posicionamentos têm vibrações altas e baixas. Os signos que têm mais necessidade de pertencimento é Gêmeos e Libra. E geralmente quando eu tô falando, né, da vibração alta, a pessoa tá, nossa, mas essa não sou eu, né? Aí quando você vai pra vibração baixa, que é quando a pessoa se anula, se compara, né, se diminui para caber num espaço totalmente incompatível com ela fala, ah, aqui sim eu me encontrei, né? Justamente por essa necessidade de pertencimento, a pessoa se diminui para estar naquele espaço porque é uma necessidade ali, uma energia dela. Então o quanto é importante a gente realmente se conhecer, né? Como o autoconhecimento ele é libertador em todos os níveis. Quando a gente se conhece, a gente já vai se posicionar. A gente precisa pertencer a uma lei básica que a gente tem, é a nossa necessidade, mas a gente pode pertencer sendo nós mesmos. E aí sim que a gente contribui positivamente também na sociedade, né? Sem anular, né? Sem Porque se anular. quando a gente sai do padrão, sim, né? Então, por exemplo, a calça tal de cintura baixa tá na moda e todo mundo que quer pertencer à galera, né? A ser aceito pela sociedade, ser aceito né? pela sociedade faz uma coisa que às vezes não faz nem sentido pro corpo dela, pro que ela gosta ou não. Então, quando a gente entra no nível de pertencimento, no desespero, na necessidade, a gente também deixa de pertencer a nós mesmos, Sim, né? Isso começa muito com a falta de conhecimento de si, né? Das histórias que você tem aqui, que você quer pertencer. Então, quando você tem algo excluído dentro de você, da sua família, você quer
trazer alguém de fora para suprir essa exclusão que aconteceu aqui. Então esse pertencimento para você diminuir a sua indecisão, aprender a se posicionar, aprender a falar os nãos que você precisa, é de você primeiro pertencer a você mesmo, de você aceitar as escolhas e as histórias que tem dentro de você, se amar em primeiro lugar, se conhecer, para que a partir daí você possa participar dos lugares, né? Porque senão, quando existe uma questão muito forte de exclusão dentro do seu sistema familiar, onde você tem muito julgamento e muito preconceito com as pessoas, você vai sempre querer tomar partidos, né? E olha como a situação que nós estamos. Nós estamos numa situação, né, de política onde cada um quer tomar um partido, cada um toma o próprio nome. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Viu? Você é você mesmo, né? As pessoas vão falar, você é isso, não sei o que. Eu falo, eu sou Daniele, né? Eu não tenho nome. São pessoas que estão representando. Então, assim, você tomar o partido de ser quem você é, né? Porque, assim, as guerras acontecem quando a gente não respeita aonde as outras pessoas estão, porque esse medo de ser julgado, de ser excluído, de ser rejeitado, faz com que essa necessidade de pertencimento aflore mais ainda de você querer participar de alguma coisa para ser aceito, né? Então, de você observar esse movimento, por que você está querendo fazer parte desse grupo de pessoas, de situação? Você pode, por exemplo, estar dentro de uma religião e estar numa religião por livre e espontânea vontade, não por um pertencimento. Você percebe a diferença onde uma pessoa está num lugar, numa religião, onde ela precisa estar falando mal da outra para justificar a escolha dela, para dizer que ela escolheu bem, que ela está num lugar que é melhor, né? Assim como a pessoa escolhe um partido e começa a falar mal do outro partido para poder dizer que o que ela escolheu é melhor, porque essa pessoa ela está inconscientemente querendo buscar um pertencimento e de querer ser vista e querer ser aceita. Mas olhe primeiro você para você mesmo, né? Olhe para você, para suas escolhas, aceite você mesmo, aceite você ser quem você é para você se pertencer primeiro, porque é assim que começam as guerras, né? As brigas, as discussões. Então, assim, a gente até teve uma questão aqui que pediram pra gente falar de política. E a gente nem fala de política, né? Porque não é uma questão que pra gente chama atenção, porque cada um tem a sua própria opinião e a sua própria escolha. Respeito, e uma né? perspectiva de compreender que as pessoas se conectam pelas dores, Sim, né? sim. Então ali todo Já mundo é um que tá padrão. fazendo um movimento de estar em um lado, estar em outro lado, são várias dores se conversando. Sim. Uma E a dor gente não faz sentido pro outro, o outro não faz, mas isso não significa, uma dor não anula a outra. Então a gente compreende esse movimento de uma outra perspectiva. Sim, a gente pode perceber de uma maneira sistêmica, né, a gente analisando assim, que pessoas que têm muito forte essas questões de política, de querer brigar, de querer falar, principalmente pessoas assim que estão muitas questões de igreja, de fanatismo, de querer convencer você de fazer algo, de seguir tal lugar, a gente percebe num padrão de comportamento que normalmente essas pessoas, elas estão muito buscando alguém para elas colocarem a culpa depois, né? Sim. De querer alguém que possa salvá-las, de querer alguém que possa cuidar delas, né? Muito tá buscando um pai ali inconscientemente, precisa de alguém para dar regras para você, precisa de alguém para cuidar de todo mundo, né? Então, assim, a gente percebe a nossa autorresponsabilidade daquilo que a gente está atraindo. Se cada um trabalhar a sua própria energia de escassez, por exemplo, a gente não precisava estar lutando tanto para ter alguém lá que seja bom para estar governando o nosso país, né? E isso automaticamente geraria uma holografia social de uma pessoa que esteja mais preparada para estar governando o nosso país de uma maneira que não precisasse ter essas brigas, né? Mas isso tudo é um contexto social, sistêmico também no nosso país, que não cabe nesse tema, mas que é importante a gente trazer para você começar a perceber qual a sua necessidade de pertencimento, e quanto mais você se voltar para dentro e cada vez mais respeitar as suas vontades, mas que são suas, não algo que alguém falou para você que você tem que ser assim, mas que você possa se limpar desses pontos de vistas e olhar só para você e se pertencer cada vez mais, respeitar mais os seus valores, os seus gostos, e da onde as histórias que você tem dentro de você, a gente pode fazer diferente do que veio pra gente nossa história e continuar pertencendo, mais de um pertencimento com amor e leveza, e de fazer algo diferente com maneira livre, né? E de respeitar a opinião do outro, se cada um tem a sua própria necessidade de pertencer em tal lugar, se tem ainda essa questão de pensar assim, tá tudo bem. Mas de
perceber. E olhar qual é o lugar que você não tá sentindo pertencimento. Porque o que eu sinto é, às vezes a pessoa ela não se sente pertencente ali, por exemplo, ao pai que abandonou ele ou, né, que não deu conta. E aí essa pessoa vai buscando ídolos, muita referência do pai para pertencer ali, o que também gera uma frustração. Porque ninguém vai substituir o seu pai, ninguém vai substituir aquilo que você em algum nível sente que não teve dele. Então olhar com maturidade realmente para aquilo que é a raiz disso, né? O teto ele pode ajudar porque quando a gente está buscando muito um lugar de pertencer a um grupo, a um partido, a algo específico, o que aquilo está representando? Em nós, na nossa história, o que em todos os níveis aquilo significa para você de verdade, sem sair. A gente sai do superficial do partido tal ou coisa tal, ou disso ou daquilo, da religião tal ou daquilo. A gente vai olhar a raiz disso, o que isso representa para você. E dentro da sua vida, aonde faltou isso na sua história? E aí, quando a gente ressignifica isso, a gente consegue compreender de uma maneira melhor a história que a gente estava guardando, arquivando ali as 7 chaves e consegue ir para a vida de uma maneira leve, mais saudável. Porque quando você não precisa que outra pessoa ocupe um lugar que está faltando, né, você consegue ver aquilo de uma maneira adulta. Sim. Isso me lembrou um filme que eu assisti, faz um tempinho já que eu assisti esse filme. É muito interessante sobre esse ponto de vista que você trouxe do pertencimento do pai também aqui. Tem um filme que eu assisti chamado Na Natureza Selvagem. E é um filme, assim, muito lindo, para eu analisando, assim, sobre a questão de pertencimento, porque nesse filme ele tem uma desconexão tão grande com o pai dele, e pra gente, sistematicamente, pai representa mundo, né? E ele tem uma desconexão tão grande, um vazio tão grande do pai, uma revolta tão grande pelo pai, ao mesmo tempo um amor tão grande, que ele vai buscar esse pai indo pro mundo. Só que na consciência dele, esse julgamento, essa exclusão do pai, ele quer se desprender de tudo. Ele queima dinheiro, ele vai tipo virar um mandarinho na rua e ele vai viver sem nada, ele vai viver na natureza, né? E o contexto do filme acontece que ele tem uma ruptura tão grande com o pai e uma busca tão grande também pelo pai que ele chega a situações extremas, né, de questões de sobrevivência, onde na verdade ele coloca a vida dele em risco, inclusive, né, dando spoiler aqui, mas só para contar o contexto, que ele busca tanto esse pai, ele julga tanto esse pai, que ele coloca tanto em risco a vida dele, buscando esse pai, né, fazendo tantas coisas ali, que no final ele percebe, né, ele até escreve que a felicidade só é real se ela é compartilhada. Porque ele, enfim, percebe que o que ele estava buscando dentro dele. E quando ele está ali tendo a visão de morte dele, que ele está morrendo, a imagem que ele tem é de ele chegando e abraçando os pais. Ou seja, ele precisou andar tanto, fazer uns extremos com a vida dele, para ele perceber que o pertencimento que ele estava buscando era com a própria origem. Então, assim, ele faz tão contexto, faz uma volta, é um filme lindo, assim, para assistir, para você refletir, né? Ele desprende totalmente dessa sociedade, mas ele enxergou ali os pais dele como se o pai fosse o vilão. Mas, na verdade, o pai também não é uma vítima, mas o pai também foi passado para frente uma crença, né? Então, assim, essa criança, ela olhando por esse pai, ela vê tudo de uma maneira e que ela quer, de maneira nenhuma, não pertencer. E ela, às vezes, faz uns movimentos que colocam em risco a própria vida da pessoa mesmo, né? Então, assim, é muito forte essa questão de pertencimento. E quanto mais você aceitar a família que você tem, as histórias que tá vindo, melhor você consegue pertencer dentro de você mesmo, né? Para não chegar em condições extremas e de você perceber e chegar lá na frente, nossa, era tão mais fácil se eu tivesse aceitado tudo isso, se eu tivesse olhado com mais amorosidade, se eu tivesse parado e olhado com amor e não ter focado nessa dor. Então, é interessante a gente trazer isso para nossa consciência, da importância dessa lei que nos movimenta, para a gente poder diminuir um pouco as guerras, né, as brigas, as discussões desnecessárias. As nossas guerras internas. Sim, e o respeito sobre tudo. Respeitar. E nós conseguimos, né, quando a gente começa a chegar num nível de conhecimento, que tá tudo certo, cada um tá fazendo o seu, tá tudo certo como está, e é o que eu brincava muito com as meninas no curso, né?
Vai começar a falar mal de alguém? Vai fazer um banho Hidrata o de cabelo. Então, assim, até assim uma coisa nossa, porque cada um tá fazendo o seu, não tem certo ou errado, cada um tá fazendo o seu movimento. Então, a gente perceber isso e julgar menos, né? Causar menos exclusões possíveis, né? Se pertencendo cada vez mais em você para gerar menos exclusão e mais leveza para nossa vida, porque quando a gente começa a não ficar reparando no outro, a aceitar o outro como é, aceitar o destino do outro e começa a gastar essa energia pra gente, aí a gente consegue cumprir todos os desejos do nosso coração. E pertence de verdade. E pertence de verdade, né? A gente realmente entra na nossa essência. Sim. É isso. Vamos começar a pertencer, falar não. Falar né? não. Falar sim pro que é sim, falar não porque não quer. E aí você começa a pertencer de verdade a tudo que você deseja, né? Sim, exato. Fluxo. Pense que a rejeição é uma ilusão, né? As pessoas têm direito de sair de uma situação, rejeitar algo quando elas quiserem. E muitas vezes quando as pessoas sentem que foi rejeitada por alguém, é porque as pessoas tinham outras coisas pra fazer e não é sobre você, né? É sobre elas. Somos livres. E quando a gente vê que somos livres e nos tornamos livres, essas feridas, elas tornam pra gente insignificante. E você se torna realmente livre. Livre do que os outros vão pensar, livre do que os outros estão fazendo, o que os outros fazem não te afeta, porque você sabe, na sua carne, na sua individualidade, o que você está fazendo da sua intuição. Aí você se torna mais livre, mais pertencente a você. Isso aí. Né, gente? É isso. Um beijo! Beijo, até o próximo. Uno, né? Isso. Beijo, até mais. Tchau, tchau.